Saúde, estamos de volta. E agora a gente fala de um problema que atinge, olha só, 80%, gente, 80% da população mundial. Esse é o número de pessoas que estão tendo, vão ter ou já tiveram dor nas costas. Para falar melhor sobre esse assunto, formas de tratamento, formas principalmente de evitar esse problema, mais uma vez aqui conosco o Dr. Luiz Cláudio França, que é traumatologista, cirurgião da coluna vertebral, também da Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna e também coordenador do Serviço de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia da Coluna Vertebral do Hospital Mater Dei. Muito bom. Doutor, 80% é um número muito alto, né? Praticamente todo mundo, né? Quem é que não tem dor nas costas? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Porque nós estamos no tempo cósmico da internet também. Verdade, né? A todos, né? A todos os ouvintes. Realmente são números alarmantes, né? E isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Esses dados eles foram baseados em alguns estudos muito robustos, muito sérios, feitos por autores aí na década de 80, 90, mas com informações que foram ratificadas, foram confirmadas ao longo de estudos também mais recentes, mostrando que realmente essa prevalência, né, quer dizer, o número de pessoas no mundo que realmente tem o problema chega nessa monta. Assim, quais são as pessoas que não vão ter a dor nas costas? Porque se a gente fala de um país como o Brasil, que tem números exorbitantes, não só de obesidade, o Brasil é um dos campeões mundiais da inatividade física. Você nos tocou num ponto importantíssimo. A gente costuma dizer que na verdade, a gente pode separar entre as pessoas que já tiveram dor nas costas e as que vão ter, né? E sem sombra de dúvida, a atividade física regular, ele não só previne a doença, como traz qualidade de vida. Então é um divisor de águas realmente. A gente precisa lutar, né, e caminhar contra essa situação do sedentarismo que acomete uma parcela cada vez maior, né, do brasileiro, porque definitivamente é um divisor de águas. E a gente, por falar em divisor de águas, a gente tem também um divisor dessa dor, né? O divisor dessas dores na própria coluna, que o doutor está aí, o doutor Luiz Cláudio está segurando. São 3 partes. A partir do lugar onde você sente a dor, dá para entender pelo menos que região da coluna está doendo, né, doutor? Perfeito, Fernando. A gente define, né, a gente divide anatomicamente, a gente poderia dizer. Quer dizer, essa região mais baixa, logo acima da bacia da pelve, seria a região lombar. Aqui a gente teria, né? Aqui tá a parte mostra de novo a lombar para a gente, agora fechadinha aqui. Aí, ó. Aqui. Mostra a lombar para a gente. Aqui seria a região lombar. Lombar, aí, agora. Certo. Aqui seria a região lombar. Aqui, nós estamos falando que aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Aqui é a região torácica e aqui é a região cervical. Tá. E a gente divide anatomicamente. Quais são as dores mais frequentes? É na lombar? Esse é um ponto importante. Esse é um segmento de muita mobilidade. Então, ela é sobrecarregada no aspecto mecânico. Se a pessoa está evoluindo com um momento de vida com sobrepeso, tudo isso sobrecarrega mais, de uma forma mais importante, a região lombar. Mas alterações posturais e uma série de outros fatores ambientais e físicos podem acometer realmente a região dorsal e que vem aumentando muito o acometimento da região cervical. A gente fala em 80%, esses números para a região cervical do pescoço, né? Quando a gente fala cervical. O pescoço está aqui, ó. Exatamente. Aqui é o pescoço? Exato. Esse vermelhinho aqui é uma artéria, né, específica que a gente tem que vasculariza essa região. Então a gente está falando do pescoço. Que aqui tem aumentado muito. Tem aumentado muito esse movimento aqui, ó, para cá, né, doutor? Para trás e principalmente para frente aqui, ó. Ah, tá bom. Que é o celular. Ah, o celular. Tem tido uma participação muito significativa numa situação nova, que foi descrita nos anos 2000. Mas precisamente em 2008, foi identificada uma nova doença, que é o text neck, né, que se a gente traduzir é o pescoço de texto, e que tem uma relação muito próxima com o uso do celular. Isso é tão significativo,
Fernando, que a gente, em análises biomecânicas, né, da mecânica do funcionamento da coluna, quando a gente está com a cabeça retinha, né, olhando no horizonte reto, a gente tem uma carga de aproximadamente uns 6 quilos em cima do nosso pescoço, da nossa coluna cervical. Quando nós fletimos a 30 graus, essa carga vai para 18 quilos. Se a gente flete a 60, que é a posição em que habitualmente as pessoas digitam no celular, isso vai a 27 quilos. Ou seja, o nosso pescoço não foi projetado para tamanha carga. Nunca foi aqui, ó. Estamos aqui na região do pescoço, tu vai fazendo isso aqui, né? Cada vez mais, cada vez mais assim, né? E no dia a dia a gente observa isso muito. Seja no transporte público, no elevador, na rua, as pessoas com a coluna totalmente fletida, olhando quase que para baixo e por longos períodos de tempo. Então, a gente ainda não tem proporção do estrago que é essa interação social com o celular, social quer dizer, né? Social apenas ali com o celular, né? Social online, né? Sem dúvida. É muito difícil, né, a gente ficar fora, né, disso, porque é uma ferramenta que foi incorporada no nosso dia a dia. Mas é o uso mais racional e principalmente com algumas orientações que a gente passa, por exemplo, usar menos o digitar o texto, né, no aplicativo, mais a mensagem de voz, usar mais o fone de ouvido, tentando manter sempre o celular numa posição mais alta. Isso já vai te proteger muito. Tá, mas falando da falta de atividade física, tentando encontrar razões para um número tão grande de pessoas que sofrem com a dor nas costas, né, com essas dores nas costas, a gente pode colocar aí também a obesidade, né, como fator também preponderante para esses casos, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente para a região lombar, existe uma sobrecarga mecânica exponencial, à medida que a pessoa tem uma condição de suporte muscular mais frágil e uma sobrecarga mecânica, quer dizer, isso aqui são essencialmente como se fossem pequenos amortecedores. Esses amortecedores recebendo mais carga, eles vão sofrer mais, né? E a questão do sedentarismo fica mais fácil, talvez, para o público entender que a nossa coluna, ela não é estática, né? Se a gente solta, ela cai. Então a gente tem grupos musculares profundos muito importantes que dão essa estabilidade para a coluna. E à medida que a pessoa entra num mecanismo, nesse ciclo vicioso de sedentarismo, de sobrepeso, aí cigarro nem se fala, né? Que aí é que acaba de complicar a vida da pessoa. Mas se ela entra nesse ciclo vicioso, ela vai perdendo toda essa sustentação. E aí começa a haver mais sobrecarga mecânica, que perpetua, né, essa situação de qualidade de vida pior, de dor mais recorrente, de dependência de medicamento, de dependência do tratamento médico. Sim, uma coisa vai chamando a outra coisa, né, quase como um rolo compressor, né? Exatamente, uma bola de neve. A gente teve aqui um programa com o Flávio Venturini. Flávio Venturini deu uma aula sobre longevidade, como autocuidado, e a gente percebe que é comum pessoas que chegam bem depois dos 70, um cuidado que vai permeando durante toda a vida. Então ele sempre foi interessado em se cuidar. Desde sempre ele teve um cuidado muito grande. Hoje, com 74 anos, ele fala que caminhar faz bem para ele, caminhar para ele faz bem até para a voz. E para a coluna, então, é algo muito fantástico. Né? Isso é a sabedoria, né, que as pessoas vão adquirindo com o passar do tempo, e a disseminação dessa cultura é muito importante. Hoje, do ponto de vista médico, o que os trabalhos mostram? Que qualidade de vida e longevidade tem uma relação direta com massa muscular. Principalmente massa muscular dos membros e, nesse caso, muita relação com massa muscular de membro inferior. Então, o que os estudos têm mostrado é que quem tem mais massa muscular e principalmente as pernas mais fortes tem melhor qualidade de vida e mais longevidade, principalmente na terceira idade. E proteção também para as colunas, para a coluna, para os ossos da coluna? Sem sombra de dúvida. Diminui queda e facilita uma mobilidade em todos os aspectos. Eu gostei muito quando o senhor mostrou aí que a coluna, ela não para em pé, né? Ela não é estática, né? Ela vai cair, ela vai cair.
Com a nossa coluna também, se ela ficar solta ali, ela vai cair. Por que não cai? Porque a gente está firme aqui. E tem um conjunto de músculos que é fundamental, que é o core, né, doutor? Falou tudo, falou tudo. Agora você deu uma aula. Onde é que ele está? É essa musculatura profunda que são os estabilizadores da coluna tóraco-lombopélvica. Então são grupos musculares que atuam de uma forma profunda, estabilizando e dando um melhor posicionamento para a nossa coluna. Porque esse formato da coluna ele não é mero acaso. Então isso aqui são as curvas que a gente chama de fisiológicas. Então a gente tem a lordose da cervical, a cifose da coluna torácica e a lordose da coluna lombar. Essa configuração, ela tem inclusive valores pré-definidos que falam a favor de um alinhamento mais harmonioso. Quando a gente altera muito a nossa postura, não tem cuidado e sobrecarga de uma série de maneiras, né? A gente vai perdendo esse alinhamento fisiológico. E com isso a gente começa a sobrecarregar mais as estruturas. O que o core nos permite, e que é muito interessante esse trabalho, tanto preventivo quanto de tratamento no fortalecimento do core, é porque ele nos ajuda a ficarmos mais bem posicionados e dessa forma sobrecarregarmos menos a coluna. Ah, sim. E músculos fortes correspondem a ossos fortes, coluna forte também. Qualidade de vida, longevidade, sem sombra de dúvida. É muito interessante o trabalho que é feito hoje direcionado para o fortalecimento desses grupos musculares profundos. E é muito importante a gente falar isso, porque nós estamos falando para e sobre uma população, que é a nossa população brasileira, que vai viver mais, né? Esse é outro ponto importante. A população vem vivendo mais, ela está envelhecendo aos poucos. Então, com isso, o trabalho e essa política, né, de prevenção, ela começa a ser mais importante ainda, porque a gente vai prevenir doença, né? A gente vai melhorar a qualidade de vida, a gente vai fazer com que essas pessoas amadureçam melhor para viver mais e viver melhor. Sim, sim, porque uma coisa é a gente viver mais, outra coisa é a gente viver com qualidade de vida, maturidade. O envelhecimento é para todo mundo, mas a maturidade é um exercício, né? Sim. Maturidade é adquirida, né? E quando a gente fala sobre a coluna, é importante também falar sobre a evolução das cirurgias para a coluna. Existia muito medo com relação a esse tipo de intervenção, né, doutor? Mudou muita coisa? Sim, sem sombra de dúvida, as intervenções, elas têm tido cada vez melhores resultados, com menos complicações. E é claro, quando a gente entra nessa seara de discussão de intervenção cirúrgica, é importante sempre o paciente, né, discutir muito detalhadamente e aprofundadamente com o seu médico os riscos e os benefícios das intervenções. Porque, infelizmente, a gente não tem um tratamento que seja isento, mas sem sombra de dúvida, mesmo em cirurgia de grande porte, os riscos vêm diminuindo cada vez mais e os melhores resultados vêm sendo alcançados por técnicas menos agressivas, pela estrutura hospitalar com mais recurso para a segurança dos pacientes. Essa tem sido uma pauta muito valorizada em todas as searas de discussão da área médica hospitalar, quer dizer, a segurança do paciente sempre em primeiro lugar. E um conjunto de pequenos, falando da dor nas costas, falando da prevenção também, dessa própria cirurgia, esse conjunto de ações que a gente coleciona no nosso dia a dia, como, por exemplo, carregar uma sacola, levar uma mochila que tem mais de 10% do nosso peso, essa inclinação do corpo para um lado, tudo isso é uma poupança negativa que a gente está colocando aí na conta da coluna, né, doutor? Sabe, Fernando, que essa expressão eu uso muito no meu consultório com meus pacientes. A gente tem todo dia a possibilidade de acrescentar algo na nossa poupança de qualidade de vida e de longevidade. Ou negativa também. Ou isso fazendo saques repetidos, né? Entrando no cheque especial. Entrando no cheque especial, no cartão de crédito. Mas é bem isso mesmo, quer dizer, hoje é inquestionável que a gente tenha compromissos profissionais que demandam, às vezes, uma jornada longa, por exemplo, no computador, mas é importante a atenção e a valorização de uma boa postura, de cuidados com ergonomia, para quem trabalha dirigindo, por exemplo.
o ajuste adequado do assento do carro. Então, sempre é possível você acrescentar algo de positivo na sua poupança. A gente falou uma vez aqui sobre aquela carteira. Muita gente usa uma carteira que é um Egg X Bacon Advanced Tabageiros. Sim. Tem tudo ali. A pessoa vai guardando cartão de hotel do século passado e põe ali no glúteo, que vai desequilibrar e vai dirigir. Sim, esse é um ponto. E além disso, a gente tem ali, bem na região onde fica o bolso de trás da calça, né? A gente tem ali o trajeto do ciático. E tem a musculatura glútea, a musculatura do piriforme. Então, compressões muito prolongadas podem trazer sintomas de desconforto e de limitação. Mochila? É importante. Alça dupla, alça mais larga, essa orientação de sempre evitar carregar acima de 10% do peso corporal. Isso é importantíssimo para as crianças, né, para os adolescentes. Então, são cuidados do dia a dia que são um somatório. Não é que a pessoa vai perceber a diferença em um dia, nem para mais nem para menos. Mas ao longo de semanas, de meses, de anos, pode sim fazer uma grande diferença. E quando a gente fala de um problema que é prevalecente aí em 80% da população, é preciso falar também da automedicação, né? O uso de anti-inflamatórios, porque você está com uma dor nas costas, falando na real mesmo, muita gente não vai, grande parte da população não vai ao médico por causa da dorzinha que está ali pela primeira ou segunda vez, né? Vai tratar com um anti-inflamatório até a dor tomar vulto, né? Proporção, Esse é um ponto muito relevante, né, Fernando? O próprio uso do anti-inflamatório, ele não é isento de riscos. Principalmente se a pessoa começar a fazer uso muito recorrente por tempo mais prolongado. Tem uma série de implicações com relação à função renal, sangramento, hemorragia gástrica, que a gente não deve descartar. É claro que o que a gente sabe é que aproximadamente 90% das dores são dores da região tóraco-lombar, são dores que a gente chama de não específicas, quer dizer, são, entre aspas, causas menos graves. E que 80% dessas dores vão resolver nas primeiras 4 semanas. Isso é, de certa forma, global, essa estatística. Mas isso não significa que, principalmente, se ela vier acompanhada de outros sintomas, de sinais como dor irradiando para a perna, se tiver um choque, um formigamento, tiver uma fraqueza, ou tiver uma história de trauma, ou se a pessoa tem alguma comorbidade, por exemplo, uma pessoa já na terceira idade com uma história de uma osteoporose, usa corticoide. Aí são sinais que a gente chama de bandeiras vermelhas. Aí necessariamente precisa de uma avaliação e de um acompanhamento. Mas a gente precisa ter sempre isso em mente, identificar fatores de risco. No caso de estando presentes esses fatores de risco, a avaliação de um profissional qualificado é muito importante. E a automedicação é uma coisa que a gente realmente não indica, porque ela não é isenta de riscos, e riscos que muitas vezes são importantes. A automedicação não pode ser indicada de forma alguma, né? Porque se é indicada não é automedicação, né? Exatamente, perfeito. Médico, quem indica normalmente é o vizinho, da prima, da tia, né? Exato. E existem também muitas confusões quando a gente fala dos termos. O senhor citou aí o nervo ciático, muita gente fala, meu ciático, minha hérnia de disco, meu bico de papagaio, né? Muitas vezes a gente confunde esses nomes, né? Ou quase que na maioria das vezes, né? A dor de característica ciática é aquela dor que a gente caracteriza como sendo uma dor que começa, por exemplo, na região lombar e que desce num trajeto específico. Então é muito comum a pessoa falar assim... Vai até a altura do joelho? Geralmente assim, vai até abaixo do joelho. Muitas vezes a pessoa define o trajeto, quer dizer, ela vem atrás da minha coxa, desce pela face lateral da perna e vai até os dedos do pé, com formigamento. Esse é o ciático? Essa é a característica mais clássica de descrição. Quando eu tuço ou espirro, piora a dor. Quando eu levanto a perna, piora a dor. Então são sinais, né? A gente chama de sinais o que o médico vê. E sintomas, o que o paciente fala, que sente. Então, são muito indicativos de que aquele nervo ali pode estar sofrendo. O diagnóstico é a combinação das duas coisas. Perfeito, exatamente. Interessante. Porque é muito importante a gente escutar, né? O médico precisa escutar o seu paciente. Muitas vezes o próprio diagnóstico já vem na própria fala do paciente. Ele já dá indício, é como uma receita de bolo, né? Que você vai construindo. E a hérnia de disco? A hérnia de disco, a gente tem essencialmente 2 tipos, né? Tem a hérnia traumática, que habitualmente é secundária a um acidente automobilístico ou uma queda, mas que é a menor parcela.
A imensa maioria é essa estrutura, né, do disco intervertebral que fica entre as vértebras, que funciona como amortecedor. Esse disco ele vai desidratando, é como se ele fosse envelhecendo. Perde a capacidade normal de absorção de carga, de choque, e em algum momento ele rompe. Uma associação que eu faço muito com meus pacientes para eles poderem entender, é mais ou menos como uma jabuticaba, que você aperta e ela pula para fora. Essa é mais ou menos a hérnia de disco. Ah, sei. Que aquele caroço pula para fora. Sim, entendeu? Sim. Então para o leite talvez fique mais que fácil. Ele não é para pular. Não é. Ele é para espremer e segurar a onda ali. Exatamente, para ele aguentar a carga, como se fosse um amortecedor. E a gente está vendo aqui que são várias hérnias, vários discos. Vários discos que podem, né? A jabuticabinha que o senhor falou pode se romper. Exato. Então são várias possibilidades. E aí a dor vai ser equivalente ao local do disco? Sim, habitualmente ela vai seguir o trajeto da topografia, ou da lombar, da torácica ou da cervical. A torácica é muito raro. Menos de 1% das hérnias acontecem nessa região porque ela tem menos mobilidade. Mais na lombar, depois na cervical. Quando ela acontece na lombar, habitualmente a dor vai para a perna. Quando ela acontece na cervical, habitualmente ela vai para o braço. E quando ela acontece na torácica, geralmente são dores que vêm por perto aqui da região dos arcos costais, das costelas. Pode vir para frente, pode dar queimação, aí são sintomas A dor frequentes. na cervical também está relacionada com travesseiro, colchão ruim ou não adaptado? Sem sombra de dúvida. A gente tem que lembrar que aproximadamente aí 1/3, de 1/4 a 1/3 do nosso tempo a gente vai passar dormindo. Então, a manutenção do alinhamento, eu acho que se eu fizer isso aqui vai ser mais fácil das pessoas entenderem. O que a gente deve buscar? Primeiro, dormir de barriga para baixo. Não é uma boa escolha, definitivamente. A gente sobrecarrega por demais, principalmente em extensão. Então, o ideal é dormir de lado, ou então de barriga para cima. De lado, que seria o ideal, a gente deve buscar, é uma coisa que eu falo muito para os pacientes quando eles buscam esse tipo de informação. Pede para alguém fazer uma foto de você deitado, de lado. Se o seu pescoço, se a sua cabeça estiver alinhado com o tronco, está num bom posicionamento, porque é claro que dependendo da estatura, do biotipo da pessoa, ela vai depender de um suporte, né, de um travesseiro diferente. Mas essencialmente é isso que a gente deve ter. Se o seu travesseiro estiver muito alto, olha o que vai acontecer com o seu pescoço. Se o seu travesseiro estiver muito baixo, olha o que vai acontecer com o seu pescoço. Entendeu? Isso é que a gente deve buscar sempre esse tipo de alinhamento. Sim, vai prejudicar de toda forma, né? E aí vai depender da largura do ombro, por exemplo, da mulher, do homem, né? Se a estrutura Falamos da hérnia de disco e o bico de papagaio, é a mesma coisa? A dor é parecida? Tem diferença? Tem um pouco de diferença sim, porque as hérnias habitualmente são fenômenos mais agudos, né? Tem um momento de ruptura do disco e que ele vai exercer uma compressão aguda. O bico de papagaio, ele não deixa de ser uma reação ao processo de amadurecimento e de envelhecimento. E que eu costumo dizer muito para os pacientes, que isso é igual cabelo branco. Tem gente que vai ter aos 40, tem gente que vai ter aos 60. Mas só não vai ter quem não viveu o tempo suficiente para ter. E é uma resposta que a gente pode ilustrar isso bem quando você pede, por exemplo, para uma criança de 5 anos olhar para trás. Ela vira a cabeça, assim, parece até uma coruja, né? Olha toda para trás. Aos 50... como que a gente começa a perceber isso? É muito clássico. A gente, na hora que está dirigindo, né, você vai olhar para trás, é como se você não tivesse conseguido mais olhar tão para trás igual olhava antes. Isso por volta dos 50. Aos 75, 80, 85, você pede para a pessoa na terceira idade para virar, ela quase que gira o corpo todo. Então, o que o bico de papagaio faz é exatamente um processo de reestabilização, como se fosse enrijecendo uma coluna que já não funciona tão bem. É claro que se isso acontece muito cedo ou em consequência de alguma outra alteração, por exemplo, a pessoa teve um acidente, teve uma fratura e formou um bico de papagaio muito precoce, é o osteófito, né, que a gente chama, aí é uma situação patológica. Mas eu realmente não considero e não falo para os meus pacientes que isso se trata de uma doença, por ser uma reação natural do organismo, que com o passar do tempo é importante a gente lidar bem com ela, ser amigo deles. Exatamente. Eu tive um grande amigo que teve bico de papagaio desde que nasceu, nunca teve nenhum problema. O Louro José da Ana Maria Braga,
Ele nunca reclamou de pico de papagaio. Conviveu bem com ele. Infelizmente, ele nos deixou, o grande Tom. Realmente. Mas, doutor, muito obrigado. Acho que foram esclarecimentos assim, muito importantes para a gente entender. Primeiro, com cuidado com o celular, né? Segundo, cuidado com as partes onde a dor vai acontecer. Já é bom para a gente identificar. Foi uma aula fantástica, doutor. Volte sempre. O senhor já esteve aqui, está retornando. Sempre um prazer. Sempre uma alegria te receber. Grande abraço. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas antes aquele pedido de sempre, olha só, o nosso WhatsApp aí, 997915990, deixe a sua mensagem, suas dicas, sugestão para a nossa programação aqui no canal Viver Brasil. Até a próxima. Saúde!